Eu costumo dizer que existe a maneira fácil e a maneira difícil de ganhar dinheiro no mercado. Lógico que é uma brincadeira porque não existe maneira fácil, mas de fato existe a maneira menos complicada e a maneira mais complicada. Pelo menos entre todos os traders que eu acompanho na mentoria individual e também ao longo dos anos que eu pude acompanhar alunos ou até os traders das mesas proprietárias que eu participei. É óbvio que aqui o que eu vou falar para vocês não é exatamente que essa metodologia pode ser que funcione com todo mundo. Mas mesmo que ela não funcione especificamente com você, eu tenho certeza que ela vai ser pelo menos um bom ponto de reflexão sobre se as coisas que você está fazendo de fato é o melhor dos processos que você pode ter ao longo dos anos para atingir seus objetivos. O que eu quero dizer é basicamente o seguinte: é muito comum no Brasil especificamente, e ficou muito popular, principalmente no cenário de day trade, as pessoas começarem a operando ou se interessar pelo mercado financeiro e começar a fazer operações no que eu chamo do modelo de crescimento vertical. Basicamente, o crescimento vertical, ele constitui entre você escolher um ativo especificamente, e normalmente no Brasil é muito mais popular os mercados futuros de dólar ou índice, escolher um desses ativos e começar a treinar uma estratégia especificamente nele até você conseguir de fato extrair dinheiro todos os dias dele e melhorando a sua taxa de assertividade ou pelo menos o seu risco-retorno operacional. Até uma dica aqui que eu posso dar para vocês: grande parte dos traders iniciantes que eu acompanho, eles focam muito mais do que deveriam na taxa de acerto, o que não é tão importante assim, dependendo do modelo operacional que você está buscando. Mas não é assunto para esse vídeo, então eu vou deixar para o próximo aqui. Só quis dar uma dica rápida aí para vocês sobre especificamente alguns itens de reflexão. Mas voltando aqui ao assunto principal, para não sair muito da reta, é o seguinte: então esse crescimento vertical escolhi o dólar, contratos futuros e vou começar a treinar análises técnicas e uma estratégia, aonde às vezes até mais de uma estratégia, que é muito comum em quem está se desenvolvendo no mercado, e começar a tentar extrair dinheiro no mercado, melhorando a minha execução, minha performance, entendendo o que eu fiz de errado, de bem, o que se eu entendi a leitura de fato, como foi o movimento daquele dia, daquele mês, daquela semana. E eu sei, com base em várias estatísticas, que é muito difícil para as pessoas conseguirem, em um período muito curto de um ano, ou até menos que um ano, até 2 anos, conseguirem de fato progredir nesse modelo, por uma única questão de estatística e todas as dificuldades que o mercado e o mundo de day trade especificamente exige delas. Algumas questões como entendimento de algumas mudanças e variabilidades dos mercados, a questão de conduta, processo emocional e outros assuntos mais que eu lido normalmente com os meus traders na mentoria individual. Mas, voltando ao tópico aqui, então esse seria o crescimento vertical, o foco em um ativo e tentando aumentar sua performance e seu financeiro de modo verticalizando as suas operações. Mas aí existe outro modelo que é muito mais comum, principalmente no mundo do swing trade, e principalmente é muito mais comum no mundo dos gestores de grandes investimentos e fortunas, assim como é bem ilustrado no livro do Ray Dalio, onde ele fala sobre as suas ideias. Ele já disse isso muito frequentemente nas suas entrevistas, e tem vídeos dele no YouTube que vocês podem saber mais sobre isso. E quem não sabe, o Ray Dalio é um dos maiores gestores do mundo, provavelmente considerado o maior de todos, do Bridgewater Capital, e faz uma gestão impressionantemente boa ao longo dos anos. E ele fala um pouco sobre isso que eu vou falar com vocês aqui, que é a questão da outra modalidade, que é o crescimento horizontal. Como eu disse, mais comum no mundo de swing trade e mais comum no mundo de investimentos de longo prazo, onde ao invés de você focar em um único ativo e tentar ter uma performance muito boa naquele ativo, de modo sistemático e estatístico, você tenta crescer o seu operacional e proliferar ele em vários ativos ao mesmo tempo. Para pensar aqui, que é uma maneira muito comum que eu tento ensinar aos meus mentorados na mentoria individual. Imagine aqui que você tem uma estratégia onde você tem uma relação de risco-retorno, um payout de 2 para 1. Então, para cada R$1 que você arrisca,
você ganha 2. Imagina que você conseguiu uma taxa de acerto relativamente baixa, mas considerada boa, de 50%. Ou seja, na maioria das vezes, você consegue acertar, ou seja, você consegue ter resultados positivos em 50% dessas operações. Sem levar os custos de impostos, emolumentos, taxas, etc., que vão presumir que você está tendo lucro. Se metade dessas operações derem um resultado 2-1, ainda assim você foi lá e conseguiu ter um resultado legal. Então, se você levar em consideração que você fez 10 operações no dia, metade você perdeu dinheiro, metade você ganhou. Se a sua relação for 2-1 de fato, você conseguiu ter um resultado positivo no dia. Isso na teoria. E agora que vem a parte mais interessante, porque isso é a parte teórica, mas quem já experimentou o mundo de day trade, especificamente, né, sabe que não é exatamente assim que as coisas se aplicam. Não dá para você ir lá e fazer uma operação tão simples assim, de todas as vezes que você fizer, você consegue ter uma relação 2-1, até por uma questão de variabilidade de mercado, mudanças, etc., e alguns outros itens, alguns fatores que faz com que a gente não tenha tanta facilidade em conduzir uma estratégia de risco 2-1 com uma taxa de acerto de 50%. E essas variabilidades e esses fatores muitas vezes ou estão fora do nosso controle ou, na maioria das vezes, são muito difíceis de ser controlados, mesmo que a gente tenha controle sobre eles. Lógico que eu estou me referindo aqui às questões de conduta, comportamento, emocional. Então, como que a gente pode estatisticamente se blindar disso? Com o crescimento horizontal, é exatamente essa lógica, onde você tem a oportunidade de, em uma janela e uma fração de tempo, você conseguir ter alguns fatores de risco, onde das coisas que você não tem controle, ou das coisas que você não consegue ainda ter controle, serem diluídos, né? Você diluir esse risco, ou, na melhor das hipóteses, até mitigar esse risco, fracionando eles em diversos ativos ao mesmo tempo. Assim, você tem menos controle sobre o resultado final das coisas e principalmente menos interferência no processo estatístico. E quem está no mundo de trade sabe que a grande diferença entre um trader bom e um trader ruim é justamente a sua conduta e não especificamente a estratégia ou a leitura de mercado. Então, se você consegue aliviar o processo de conduta e conseguir dar mais peso para o processo estatístico, você tem o que eu costumo chamar de blindagem estatística, o que é muito comum e muito básico para quem leu qualquer livro e teoria de educação financeira e principalmente de investimentos e trade, né, para ser mais específico. Mas a diferença dessa parte teórica para essa parte de aplicação é justamente como introduzir esse crescimento horizontal, que é muito comum no mundo de swing trade, no mundo de investimento de modo geral, para o mundo de day trade. Porque aqui no Brasil, especificamente, ele é menos comum do que no mercado lá fora. Por que eu estou falando isso? Porque se você analisar, por exemplo, algumas plataformas que existem lá fora, onde você consegue ver resultados reais de traders que têm boa performance no mercado financeiro, e se você não conhece isso, eu posso até deixar algumas maneiras aqui na descrição desse vídeo para você conhecer um pouco melhor de onde eu tirei essas estatísticas. Mas vocês vão ver que entre os traders que obtêm melhores performances, mesmo no day trade, ao longo do tempo, normalmente são os traders que operam muitos ativos no menor espaço de tempo. Mesmo que esses ativos, as posições e as variações de posições deles sejam menos frequentes do que um trader que opera um ativo só. O que eu quero dizer é o seguinte: ele opera mais ativos, menos entradas e saídas por ativo, porém há uma maior permanência em cada operação. Isso muitas vezes porque ele permanece mais tempo no trade que está dando lucro. Em comparação a um trader que às vezes até faz mais entradas, mas normalmente opera um ativo. Isso são estatísticas que vocês conseguem encontrar na internet. Vocês não necessariamente precisam partir do pressuposto que é exatamente da maneira que eu estou falando. Vocês podem ver por vocês mesmos. E lógico, como eu disse no começo desse vídeo, ele pode acabar virando um ponto de reflexão para vocês, onde vocês começam a realmente pensar se o processo que vocês estão tendo, que vocês aprenderam, é o melhor
para de fato vocês conseguirem ganhar dinheiro no longo prazo, especificamente com day trade. Alguns estudos aqui, só para terminar esse vídeo, apontam que é muito mais comum as pessoas ganharem dinheiro quanto maior a periodicidade que elas estão olhando. Eu gosto de uma analogia que diz assim: é muito fácil a gente conseguir, é muito difícil a gente conseguir prever qual que vai ser a temperatura, né, no dia seguinte ou na próxima hora e etc. Mas é muito fácil ao longo dos anos a gente prever as estações. Esse é um dos principais itens que fazem os day traders perderem dinheiro. E se a gente consegue tirar essa imprevisibilidade do jogo e jogar melhor com as estatísticas, a gente não precisa estar certo o tempo todo. A gente só precisa acreditar nas estatísticas que a gente está criando e ter menos interferência manual aonde mora o maior problema dos day traders, que é de fato o comportamento. Bom, dito tudo isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero de novo que não tenha ficado muito complexo para vocês entenderem o que eu quis exemplificar aqui para vocês. Se vocês quiserem que eu entre mais nesse assunto ou quiserem questionar alguma coisa que eu falei aqui, por favor, fiquem à vontade, eu vou deixar os meus contatos aqui na descrição desse vídeo, vocês podem mandar e-mail para mim, conhecer mais um material para a gente criar uma discussão saudável aqui das possibilidades para vocês também conseguirem evoluir nos investimentos, operações e nos objetivos de vida que vocês têm, ok? Vou deixar algumas dicas legais aí para vocês, principalmente para quem não sabe, quem está começando a evoluir no day trade, não sabe nem todas as possibilidades que ele tem de ganhar, e algumas possibilidades são até de ganhar dinheiro quando ainda você nem se desenvolveu no day trade. Mas quem não sabe que isso existe, eu vou deixar os links aqui na descrição desse vídeo para vocês conhecerem, tá bom? Então, um grande abraço a todos e a gente se vê na próxima. Até mais!